dia, pessoal. Eu vou estar apresentando aqui, tá, um treinamento com essas atualizações que a gente teve no protocolo da raiva, né? E devido à falta de soros, imunoglobulinas, né? Que está numa quantidade escassa, né? Então, está tendo que ter mais um controle rigoroso, né? Quanto ao uso, né? Para não ficar usando indiscriminadamente, né? Usar realmente naqueles casos que precisam, né? E a vacinação também, né? Que acaba, às vezes, que realizando a vacinação em pacientes onde o cão ou o gato, né, agressor, ele é passível de observação, né? Então, a orientação, né, ela frisa muito bem que se o animal, o cão ou gato, é passível de observação, ele tem que ser observado, né? E não iniciar o esquema de vacinação. A não ser que seja um animal não passível de observação, né? Ou que ele esteja com sinais sugestivos de raiva, né? Então, é uma apresentaçãozinha que eu fiz rápida aí, tá? Sobre a raiva. Aqui são os documentos, tá? Que eu utilizei para estar fazendo essa apresentação. Ó, a raiva, né? Ela é uma antropozoonose transmitida ao ser humano pela inoculação do vírus presente na saliva e nas secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura e mais raramente por arranhadura e lambedura. Ou seja, o que mais transmite é a mordedura, tá? Pode ocorrer por arranhadura e lambedura sim, mas principalmente mordedura. Caracteriza-se como encefalite progressiva e aguda que apresenta letalidade de aproximadamente 100%, tá? São raríssimos os casos de sobrevivência da raiva, tá? Foram muito poucos, né? E sempre com sequelas, infelizmente. Aqui é o ciclo, né, de transmissão da raiva, onde o morcego, né, ele é o transmissor para todos os animais, tá? Ele está no topo dessa cadeia, desse ciclo, né? Ele pode transmitir para os animais terrestres, silvestres, né, bovinos, né, de interesse econômico, cão, gato e para o ser humano diretamente também, tá? E para o ser humano, quem pode transmitir, além do morcego? Os animais terrestres, os animais de interesse econômico, né? Cavalo, boi, né, suíno, e os urbanos, né, cão e gato, tá? Eles vão todos transmitir para o ser humano. O terrestre silvestre também pode transmitir para cão e gato e vice-versa. E cachorro e gato, também cão e gato, pode estar transmitido para os animais rurais, ok? Ó, o período de transmissibilidade nos cães e nos gatos, a eliminação de vírus pela saliva ela ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença. A morte do animal ela acontece em média entre 5 e 7 dias após a apresentação dos sintomas. Ainda não se sabe ao certo sobre o período de transmissibilidade de animais silvestres, especificamente os quirópteros, né, que são os morcegos, podem albergar o vírus por longo período, sem sintomatologia aparente, ou seja, por isso que a gente faz a observação do animal apenas no cão e no gato, tá? Os outros animais, a gente não faz a observação porque a gente não tem esses dados, tá? De período de transmissibilidade, tá? E tudo mais. Agora, no cão e no gato nós temos, tá? Então, se for uma mordida por um suíno, por um equino, por um animal silvestre, não tem observação do animal, tá? Mesmo que você tenha o animal ali, que você está observando ele, como não tem esses estudos, então a gente já inicia o protocolo, tá? Notificação de acidente por animal potencialmente transmissor da raiva. Todo atendimento, ele tem que ser notificado, tá, gente? Indiferente se vai entrar com algum protocolo de vacinação no soro ou não, tá? Foi um acidente com um animal que é transmissor de raiva, tem que ser feita a notificação do SINAM. O esquema de profilaxia pré-exposição, né? Ele pode ser feito tanto por via intradérmica, né, para a gente estar economizando doses, ou por via intramuscular. Só que você vai utilizar por via intradérmica quando você tiver mais de um profissional para estar recebendo essas doses, né, ali no mesmo dia. Senão não adianta sobrar dose no frasco que não vai ser utilizada, né? E só pode estar realizando via intradérmica profissionais que têm treinamento para administrar via intradérmica, ok? O esquema vacinal, tanto na intradérmica quanto na IM, né, na intramuscular, é de 2 doses no intervalo de 0 e 7 dias, tá? Ou seja, você faz uma hoje e daqui 7 dias você faz a segunda dose, tá? Na via intradérmica, a dose é 0,2 ml, tá? Só que você não vai aplicar todos esses 0,2 ml numa única aplicação. Você vai fazer 2 aplicações de 0,1 ml, tá?
Ou seja, você vai preparar lá 2 seringuinhas, tá? 0,1 ml em cada uma e administrar em 2 locais diferentes, tá? 2 sítios diferentes. Por exemplo, no antebraço, tá? Na delimitação do deltoide, em um braço e no outro braço, ok? Via intramuscular. Também as 2 doses, né? 0 e 7. A dose depende do laboratório produtor, mas geralmente a que a gente utiliza é 0,5 ml, tá? E vai administrar todo o ml, todo 0,5 ml. Né? Já é frasco de unidose, a Vero Rápica, que a gente recebe ultimamente. E o local de aplicação é no músculo deltoide, tá? E no vasto lateral em coxas. A gente não aplica a Vero Rápica em glúteo, tá? Ela não é indicada para fazer no glúteo, não pode. Agora aqui é o esquema pós-exposição, tá? Após o acidente, tá? Qual que é o esquema de vacina, tá? Desde que tenha sido indicado a vacinação, tá? É um animal, cão ou um gato, que não é passível de observação, ou é um animal silvestre, ou é um animal de produção rural, entendeu? Então vai entrar com vacinação. Quantas doses são? São 4 doses, tá? Nos intervalos 0, 3, 7 e 14. Pode ser utilizada a via intradérmica também, ou a intramuscular. Como eu falei, a intradérmica, quem vai realizar? Profissional que tem treinamento, tá? E se tiver mais de um paciente para estar recebendo essas doses, tá? Para estar utilizando o frasco para mais de um paciente. Tem um paciente só, vamos fazer via intramuscular, ok? Que é 0,5 ml. E a dose para intradérmica é a mesma coisa, tá, gente? 0,2 ml dividido em 2 aplicações de 0,1 ml. Deltoide ou antebraço, a intradérmica, e a intramuscular, acima de 2 anos, a gente vai usar o deltoide e abaixo o vasto lateral da coxa, tá? Não utilizar o glúteo. Foi indicado soro ou imunoglobulina, a gente faz no dia ou até 7 dias após a primeira dose da vacina, tá? Passou de 7 dias que o paciente tomou a primeira dose da vacina, não é recomendado mais. Aliás, é contraindicado a administração do soro ou da imunoglobulina, tá bom? Geralmente agora, tá, devido à escassez de soro e imunoglobulina, a indicação é que faça infiltração, tá, no local do ferimento ou ali ao redor, tá? Para o quê? Para utilizar menos. Você vai fazer o cálculo de quantos ml vai ser utilizado, seja de soro ou de imunoglobulina, de acordo com o peso do paciente, tá? Aí faz de conta que vai ser utilizado 15 ml, a dose máxima é 15 ml de soro no paciente. E foi uma mordida ali no braço, na mão. Você vai abrir a primeira ampola de frasco do soro e vai fazer infiltração ali no ferimento, ao redor do ferimento. O primeiro frasco não foi o suficiente para realizar a infiltração em todo o local, aí você abre o segundo frasco, tá? Ok, o segundo frasco foi suficiente para fazer a infiltração, né, no local e sobrou um pouco de ml ali no frasco. Você pode estar utilizando, né, aquele restante para fazer IM, porém você não vai abrir o terceiro frasco para completar essa dose de 15 ml, tá? A não ser que seja um animal silvestre, tá? Agora, se for cão ou gato, tá? Você só vai fazer a infiltração no local. Sobrou frasco fechado, não abre ele para fazer IM. Só vai abrir se não for cão ou gato, tá? Aí a gente vai utilizar toda a dose de acordo com o peso do paciente. Ó, antes da administração do soro heterólogo, deve-se realizar um interrogatório sobre os antecedentes do paciente, avaliando ocorrência e gravidade de quadros anteriores de hipersensibilidade, uso prévio de imunoglobulinas de origem equídea e existência de contato profissional, veterinários. Como assim uso prévio de imunoglobulinas de origem equídea? Às vezes a pessoa ela foi picada por cobra, né? Por um escorpião, e ela já tomou um soro contra essas peçonhas, né? Então, é complicado entrar com soro novamente nesses casos, tá? E contato profissional, ou seja, veterinários também, tá? Que tem um contato direto com cavalos. Nesses casos, a indicação é a gente estar usando a imunoglobulina e não o soro, tá? Ó, em caso de resposta afirmativa a um dos itens citados, classificar o paciente como de risco e considerar a possibilidade de substituição do soro heterólogo pelo soro homólogo, que é a imunoglobulina humana, tá? Ser disponível. Caso não seja disponível do soro, aconselha-se a utilização de pré-medicação antes da aplicação do soro heterólogo,
conforme orientações das normas técnicas de profilaxia da raiva humana. Ou seja, o paciente ele se enquadra nesse caso, ele já tomou soro por picada de cobra ou de escorpião, ou ele é veterinário, tá? Ele tem contato direto com cavalos, tá? Intenso, não tem imunoglobulina para fazer, vai ser feito o soro, então tem que entrar com esse protocolo aqui, tá? E, como sempre é feito num ambiente hospitalar ou num pronto-socorro, né? Numa urgência e emergência, né? Já está ali com tudo pronto caso o paciente venha a entrar em choque, né? Ter uma reação mais grave. Observações sobre a via intradérmica. Adotar o esquema de aplicação intradérmica desde que, obrigatoriamente, os estabelecimentos de saúde da rede do SUS atendam a demanda de pelo menos 2 pacientes acidentados ao dia e tenham uma equipe habilitada para essa aplicação, como eu falei lá atrás, né? Recomenda-se utilizar a via intradérmica para a profilaxia pré-exposição, centralizando e agendando o procedimento em locais com profissionais treinados e habilitados. Quanto à pós-exposição, deve-se avaliar a possibilidade de utilizar a via intradérmica principalmente em grandes aglomerados urbanos. Ah, mas quanto tempo que dura o frasco depois que eu abri? É uma dúvida de muita gente, né? Ó, uma vez reconstituída a vacina Vero, o prazo de utilização é de 6 a 8 horas, tá? Desde que seja conservada em temperatura de 2 a 8, devendo ser descartada em seguida. Para certificar que a vacina intradérmica foi aplicada corretamente, deve-se observar a formação da pápula na pele, né? Quando a gente olha a pele e vê, né, aquele círculozinho, né? Uma bolinha ali, como se fosse uma picadinha de pernilongo, tá? Tem que ter criado essa pápula no local, tá? Eventualmente, a vacina for aplicada erroneamente por via subcutânea ou intramuscular, deve-se repetir o procedimento e garantir que a aplicação seja feita por via intradérmica. Pessoas com imunossupressão devem ser avaliadas individualmente. Intercambiabilidade da via, ou seja, na dose 0 você fez intradérmica, o paciente voltou ali depois de 3 dias e não tem um profissional para fazer intradérmica. Pode ser feito intramuscular tranquilamente, tá? Ó, agora a gente vai falar do que? O fluxograma, né, de como que é o atendimento da raiva. Esse fluxograma é algo que toda sala de vacina deveria ter, tá? Ali pregado na parede. E os consultórios médicos também, tá? Para estar seguindo. Aqui ele está explicando assim, de forma fácil, né? Como a gente deve agir mediante um atendimento antirrábico, né? Ó, qual foi o tipo de animal envolvido no acidente, tá? É um cão ou um gato? Beleza. Ele é passível de observação e não tem sinais sugestivos de raiva? Sim, ele pode ser observável e ele não está com sintomas sugestivos de raiva. O que a gente vai fazer? Lavar o ferimento com água e sabão, não vai iniciar o protocolo de vacinação e vai observar o animal por 10 dias, tá? Então vamos lá, a gente está observando o animal por 10 dias. Ele continua saudável, tá? Não vai fazer vacinação. Vai encerrar a notificação. Durante esses 10 dias, ele desapareceu ou ele apresenta sinais de raiva, tá? Ou ele veio a óbito. Entendeu? Então aí a gente vai avaliar o tipo de acidente, tá? Caso o animal desapareça, fique com sinais sugestivos de raiva ou morra. Quais são os tipos de acidente leve? Mordedura ou arranhadura superficiais no tronco ou nos membros, né? Exceto mãos e pés, principalmente se pegar polpa, tá? Polpa digital, essas coisas. Aí já não é leve. Lambeduras de lesões superficiais, é atendimento leve. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? Apenas a vacinação, tá? As 4 doses no dia 0, 3, 7 e 14. Então, agora se for um acidente grave, né, que é o quê? Mordedura ou arranhadura nas mucosas, né, no segmento cefálico, né, na cabeça, nas mãos ou nos pés, principalmente nas polpas, tá? Mordedura ou arranhaduras múltiplas ou extensas em qualquer região do corpo, mordedura ou arranhaduras profundas, né? Lambedura de lesões profundas ou de mucosas, mesmo que intactas. Esses são atendimentos graves, tá? Aí, nesse caso, a gente tem que entrar com soro e vacinação, tá? Então, você vai fazer o protocolo do soro e a vacinação também, 4 doses nos dias 0, 3, 7 e 14. Agora, se for um mamífero doméstico, né, de interesse econômico, né? Bovinos, equídeos, caprinos, suínos, né, ovídeos, né? Boi, cavalo, suínos, né, porco, né? Foi acidente com esses animais. Esses animais,
a gente não observa, tá? Que nem eu falei lá atrás. Mesmo que ele está ali, que você está vendo ele, não tem os estudos, né, do período de incubação e tudo mais. Então, nesse caso, a gente já vai avaliar o acidente, tá? Vai avaliar o acidente. Se for um acidente leve, a gente vai entrar apenas com a vacinação, né? Lavar com água e sabão e já iniciar o esquema de vacinação nos dias 0, 3, 7 e 14. É um acidente grave, soro vacinação, tá, gente? Agora vamos lá. É um mamífero silvestre, né? Como por exemplo um morcego, né? Ou um sagui, né? Um mico, né? Um animal silvestre, né? Transmissor de raiva. Nesse caso, né, a gente nem vai avaliar se é leve ou se é grave, tá? Já é soro vacinação, tá? É um acidente com animal silvestre, soro vacinação, tá? Ó, então, quando for contato indireto, tá? Ou seja, o que é um contato indireto? Quando você troca, né, o dar de comer para os animais, lambedura em pele íntegra, né? O animal veio e lambeu ali seu braço, sua mão, não tinha nenhum ferimento nem nada, tá? Contato em pele íntegra com secreções, né? Alguma secreção ali entrou em contato com você na pele íntegra, ou excreções do animal, né? Ainda que raivoso, né? Ou de caso humano. Aí a gente tem aqui, ó, nesse fluxograma, separado morcego de outros animais silvestres. Por quê? Quando era morcego, também, mesmo que era contato indireto, a gente já estava entrando com soro vacinação, tá? Porém, agora a gente recebeu um ofício, né, circular 2 de 2024, que inclusive até com morcego, tá? Tem que ter o contato, tá? O contato, ele tem que ser comprovado. Não foi comprovado o contato com o morcego, não vai iniciar soro vacinação, tá? Aqui, ó, é o ofício circular, tá bem? Esse ofício circular, ele não está mudando o protocolo, tá? Ele só está ali frisando, né? A gente está fazendo infiltração, tá? Para utilizar menos soro, menos imunoglobulina. O que ele falou aqui é da gente dar prioridade para os atendimentos pós-exposição, né? E dar um tempo na pré-exposição devido à falta de vacinas, tá? E iniciar a profilaxia antirrábica humana o mais rápido possível, apenas se o acidente envolver animal não observado, tá? E se houver contato comprovado com morcegos ou outros animais silvestres. Se for um cão ou um gato, investigar se realmente ele não é passível de observação, né? Perguntar para o paciente se realmente ele não conhece aquele cachorro, se ele não costuma ver aquele cachorro naquela região, né? Se ele não sabe quem que é o dono daquele animal, tá? Porque às vezes o paciente ele está assustado, ele chega num pronto-socorro, né, numa UPA, e ele quer tomar a vacina, né? Ele quer tomar a vacina de qualquer jeito, né? Então, fazer uma anamnese melhor, tá? Verificou que o animal é passível de observação, né, o cão ou o gato, então dá um tempo, né, e notificar e observar esse animal, tá bom? Então, ó, isso aqui é uma tabela, como se fosse um fluxograma, tá? Só que tá em tabela, tá? Ó, o animal agressor, tá? Cão ou gato, mamíferos domésticos de interesse econômico, né? Que é bovinos, equinos, suínos, né? Morcegos e outros mamíferos silvestres, tá? O tipo de contato, contato indireto, tá? O que a gente vai fazer se for cão ou gato? Lavar com água e sabão e não tem profilaxia, tá bom? Mamífero doméstico de interesse econômico também não vai indicar a profilaxia, vai lavar com água e sabão. E isso contato indireto, tá, gente? Morcegos e outros mamíferos. Lavar com água e sabão e não indicar a profilaxia, ok? Atendimento leve, tá? Aqueles ferimentos leves que a gente já falou. Cão ou gato, tá? Lavar com água e sabão. Se ele for passível de observação, observar por 10 dias. Se nada ocorrer, finalizar a notificação depois de 10 dias, tá? Se acontecer alguma coisa com o animal, né, ele desaparecer, ficar com sinais sugestivos de raiva ou virar óbito, aí a gente inicia a vacinação, porque é leve, ok? Tá aqui, ó. Agora, se ele não é passível de observação, nesse caso, como o acidente é leve, a gente já vai entrar com a vacinação, tá? Mamíferos domésticos de interesse econômico, acidente leve, lavar com água e sabão, iniciar a vacinação também, tá bem? Morcegos e outros mamíferos silvestres. Acidente é leve, beleza. Soro, vacinação, tá? Animal silvestre, soro, vacinação, independente do tipo de acidente, se foi leve ou grave.
Um acidente grave com um cão ou gato passível de observação. Não vai fazer nada, tá? Vai observar o animal por 10 dias. Se nada ocorrer, vai encerrar a ficha. Se acontecer alguma coisa com o animal, aí a gente vai iniciar o esquema de acordo com o acidente grave, tá? Ou seja, soro, vacinação. O animal não é passível de observação, cão ou gato. Então a gente já vai lavar com água e sabão e já vai iniciar o protocolo de soro, vacinação. Mamíferos domésticos, né, de interesse econômico, acidente grave, lavar com água e sabão e iniciar a profilaxia de soro vacinação, ok? E o silvestre, como a gente já falou, tá? Independente se é leve ou grave, soro vacinação. Animais silvestres de alto risco, né, para transmissão de raiva, quais são? Alguns exemplos, tá, gente? Mamíferos silvestres, animais como morcegos de qualquer espécie, micos, sagui ou suim, macacos, raposas, guaxinins, coatis, gambás, capivaras, cachorros do mato, felídeos selvagens, javalis, entre outros. Devem ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados. Haja vista que nesses animais a patogenia da raiva não é bem conhecida. Ou seja, mesmo que domiciliado. Porque às vezes a pessoa pegou ali um mico, né, e começou a criar em casa. Já tem um ano que ele tem esse mico em casa. Não importa. Ele é um animal silvestre, tá? E isso vale para todos esses outros animais. Animais de baixo risco. Os seguintes roedores e lagomorfos, urbanos ou de criação, são considerados como de baixo risco para a transmissão da raiva, não sendo necessário, portanto, indicar profilaxia da raiva em caso de acidente causado por eles. Quais são? Ratazana de esgoto, rato de telhado, camundongo, cobaia ou porquinho da Índia, hamster e coelho. Nesses casos, tá, não é indicado o protocolo contra a raiva. Tá bem, gente? A não ser, por exemplo, a pessoa ela mora ali numa divisa entre a área rural e a área urbana, tá? Ela mora numa chácara ali, meio termo, próximo, né, de uma área urbana. E ela foi mordida por um rato, por uma ratazana, e ela não sabe, né, se é uma ratazana de esgoto, se é um rato de telhado ou se é um rato silvestre, tá? Aí nesses casos a gente vai entrar com tratamento sim. Conduta em caso de possível reexposição ao vírus da raiva. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Ó, então vamos lá. Um caso de exposição, né, de reexposição a um paciente que ele fez pré-exposição, tá? O soro e a imunoglobulina não está indicado, tá? O paciente ele fez as 2 doses de pré-exposição, então não tem a necessidade de entrar com soro e a imunoglobulina. Independente do intervalo de tempo, se o paciente recebeu o esquema de pré-exposição completo, ou seja, as 2 doses, né, indica-se a profilaxia nos dias 0 e 3, tá? E isso de acordo com o tipo de acidente, tá, gente? Tá? É um acidente que é indicado a vacinação, tá? Um acidente grave, um acidente de um animal não observável ou de um animal silvestre, é indicado a vacinação. O paciente já fez pré-exposição com as 2 doses, então ele vai tomar mais 2 doses no dia 0 e 3, tá? Agora, por exemplo, se o paciente ele não fez o esquema completo de pré-exposição, ou seja, ele tomou somente uma dose, aí a gente desconsidera essa dose, tá? Como se ele não tivesse feito a pré-exposição e vai fazer o protocolo, a profilaxia de acordo com o acidente, tá? Se for indicado soro, vai fazer soro e vacinação, as 4 doses. Se for indicado só vacinação, as 4 doses de vacina. Agora, em casos de pacientes que já fizeram, né, a profilaxia pós-exposição, tá? Ou seja, paciente que já foi mordido em outras situações, tá? E tomaram pós-exposição. Nesse caso também, o soro e a imunoglobulina não está indicado, tá? Até 90 dias, se o esquema anterior de pós-exposição foi completo, não indicar profilaxia. Se for incompleto, administrar as doses faltantes. Ou seja, tem menos de 90 dias do outro acidente, tá? Ele tomou o esquema completo, as 4 doses de vacinação, não vai indicar profilaxia nenhuma, tá bom? Se for incompleto, ou seja, ele só tomou 3 doses, você vai fazer mais uma dose, é a 4ª dose. Foi 2 doses que ele tomou, você vai fazer mais 2 doses, tá? Ah, ele tomou só uma dose, você vai finalizar com mais 3 doses, tá bom? Após 90 dias do outro acidente, tá? Ó, independente do intervalo de tempo, 90 dias, 160 dias, 2 anos, tá? Independente do tempo. Faz mais de 90 dias,
Se o paciente recebeu pelo menos 2 doses do esquema, a gente vai indicar a vacina no dia 0 e 3, ou seja, se ele recebeu pelo menos 2 doses, a gente vai fazer mais 2 doses, tá? Quando tiver mais de 90 dias, tá? Se ele tomou apenas uma dose, tá? Desse outro atendimento dele, aí a gente desconsidera essa dose, tá? E faz o esquema completo, tá bom? Quando na pós-exposição anterior foi aplicada apenas uma dose, essa deve ser desconsiderada e o esquema de profilaxia indicado para o caso deve ser iniciado, como eu falei anteriormente, tá bom, gente? Ó, em caso de reexposição com história de esquema anterior completo, não é necessário administrar o soro ou a imunoglobulina, tá bom? No entanto, o soro poderá ser indicado se houver dúvidas ou conforme a análise de cada caso, exceto nos pacientes imunodeprimidos, tá? Nesses pacientes devem receber sistematicamente soro e vacina, tá? Para esses casos, recomenda-se que, ao final do esquema, seja realizada também a avaliação sorológica após o 14º dia da aplicação da última dose, tá? Para pacientes imunodeprimidos. Mas então, gente, finalizando aqui, né, não um treinamento, né, essa passagem de informações aí, né, sobre a raiva, né, o protocolo é o mesmo, tá? O que eles frisam é mais a observação para cão e gato, tá? Verificar se realmente aquele animal não é passível de observação. A administração do soro e imunoglobulina, preferencialmente, né, por infiltração, no caso de cães e gatos, né, e só utilizar toda a dose, né, se realmente for necessário para administrar em todo o ferimento. Se sobrar frasco fechado, não utilizar, a não ser que seja para animais silvestres, né, de produção rural. E é isso, o esquema é sempre de 4 doses para pós-exposição, tá? Antigamente era um esquema de 5 doses, agora é 4 doses, né? Não tem esquema de 3 doses, não tem esquema de 1 dose, tá, gente? Pós-exposição sempre é 4 doses. E pré-exposição, 2 doses. Outra dúvida que as pessoas têm é em relação ao animal, né, o cão ou gato, ser vacinado contra a raiva ou não, tá? Quando o animal não é vacinado contra a raiva, as pessoas ficam mais assustadas, né? E já querem entrar com o protocolo. O protocolo, o fluxograma, ele indifere se o animal é vacinado ou não, tá? Isso não vai alterar o protocolo. Se o animal for vacinado, o protocolo é o mesmo. Se o animal não for vacinado, o protocolo é o mesmo, tá? Verificar se o animal é passível de observação e verificar o tipo de ferimento, tá? Deixa eu pensar aqui outra dúvida que eu posso estar falando para vocês. O animal, ele tem sintomas de raiva, né? O paciente chegou, relatou que o animal tem sinais sugestivos de raiva. Quem vai confirmar isso é um veterinário, tá, gente? Então, no caso, entrar em contato com a vigilância epidemiológica, entrar em contato com o centro de zoonose do município, para que o veterinário possa estar indo verificar esse animal, para ver se realmente ele está com sinal sugestivo de raiva. Ou é alguma outra patologia, né? Ou alguma outra doença, tá bem? Então, é o veterinário que vai fazer essa verificação. Quem prescreve o protocolo contra a raiva? É o médico, tá? É o médico que vai prescrever a profilaxia ali contra a raiva. Só que o médico tem que seguir o que está no protocolo, tá? Ele não pode sair do protocolo. O paciente, o animal é observável? Vai observar o animal, tá? O animal não é observável, mas é um acidente leve, o médico não pode estar pedindo soro e vacina, apenas soro, tá bem? Então é isso. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem estar colocando aí, e aí qualquer dia a gente faz um vídeo então para estar tirando essas dúvidas, tá? Muito obrigado, pessoal.